Bom, maravilha. Agora a gente vai entrar numa parte aqui do SAS que é realmente assim, eu acho que traz, a gente entrou nos mixins, né, que trazem muita coisa legal. E agora a gente vai entrar em funções. Eu coloquei aqui expressions, né? Porque na verdade, expressions na verdade é muito simples, né? São operadores e tal, e eles estão diretamente atrelados ao uso, né, deles nas funções e tudo mais. Então, acaba que a gente vai falar das duas coisas meio que ao mesmo tempo, tá? E funções, elas são muito similares a mixins, mas elas trazem um pouquinho mais de flexibilidade pra gente, porque a gente não está definindo só um conjunto de regras, né? A gente pode definir bastante lógica dentro das funções, e é isso que eu vou te mostrar agora nessa aula, então, onde a gente vai falar sobre expressions e também sobre funções, beleza? Então vamos lá, para a gente começar aqui, primeiro eu quero te mostrar então as expressions, que pela documentação aqui, até do SAS, é algo relativamente muito simples, tá? Se a gente olhar aqui, onde que eu separei, aqui, então ele fala expressions, basicamente qualquer coisa que tiver do lado direito de um selector, né, de uma propriedade, no caso. E aí o que a gente faz com esses valores é que são as operações, as expressões, né? A gente pode então usar esses operadores para a gente somar, para a gente comparar, para a gente dividir e tudo mais. Então é realmente muito similar ao que a gente já consegue fazer com JavaScript. Tá, Bruno, mas como que a gente usa isso no CSS? Porque no JavaScript faz sentido, agora no CSS a gente vai usar expressões, né, operadores para quê? Vou te mostrar agora, tá? Um uso interessante que eu achei, eu tava até pensando, cara, que exemplo que eu vou dar aqui e tal, né? Porque os exemplos são relativamente muito simples, tá? Mas eu lembrei de uma coisa que eu fiz no passado e foi interessante e eu vou te mostrar aqui agora. Antes de te mostrar essa coisa, eu vou te mostrar operações relativamente muito simples, só para te mostrar mesmo como funciona, tá? Então, por exemplo, aqui no nosso card, tá? No nosso mixing do card, a gente tem a largura dele. E se a gente quisesse fazer uma operação, né, tal, a gente teria que usar no CSS puro o calc, tá? Que é calcular, né, o calculation, tal. A gente teria que usar. Até se não me engano, eu vou ficar devendo agora para essa aula, eu teria que olhar na documentação. A gente não pode usar desse jeito aqui dentro do SAS, porque porque o SAS tem os próprios operadores dele. Então eu acho que para usar o calc a gente tem que escrever um pouquinho diferente. Mas voltando aqui aos operadores do SAS, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma expressão aqui, uma soma, por exemplo, eu quero que na situação X, no Media Query e tal, vamos supor que a gente está trabalhando num design responsivo. E a partir de 1280 pixels de largura, eu quero que soma 10% aqui, tá? Então imagina que isso aqui está dentro de uma Media Query agora, né? E aí a gente só coloca aqui, mais 10%, não precisa escrever calc, não precisa escrever nada. E se a gente olhar lá no nosso site agora, o nosso card aumentou a largura. Deixa eu remover para você ver a diferença, tá? Vou remover aqui, e aí voltou ao que era. E se eu coloco, então, mais alguma coisa por cento, ele muda. É tranquilo, uma operação normal. E aí dá pra gente fazer de mais, de menos, de dividir, por aí vai, beleza? Então, nada complexo, tudo muito simples, né? E aí a coisa começa a ficar um pouco mais legal de usar, de poder usar essas expressões do jeito que o SAS deixa a gente usar, quando a gente começa a fazer umas coisinhas um pouco mais complexas. E uma coisa legal que tem aqui no SAS é que ele usa as expressões para concatenar strings, tá? Bruno, mas string não é uma coisa que está no HTML e tal. Sim, mas tem uma propriedade, que aí é o exemplo que eu falei, que eu lembrei, eu vou te mostrar agora, que eu tive que usar no passado. Tem uma propriedade aqui CSS, na verdade é a pseudoclasse de after ou before, que a gente tem a propriedade content, e na propriedade content a gente consegue passar uma string, né? Só que aí com o SAS, além de conseguir passar uma string, a gente consegue concatenar mais de uma string. E eu achei isso muito legal e eu tive um uso disso no passado. E eu vou te mostrar agora como que eu fiz isso e como que a gente pode fazer aqui, tá? Usando operadores e expression e tal. Olha só, a primeira coisa aqui é que a gente precisa criar o nosso... Eu vou fazer um after aqui, tá? No nosso card. Eu quero colocar então no topo do lado direito do card
um status, tá? Então, se a gente tem isso aqui como se fosse um card financeiro, né? Um positivo, outro negativo, tal. Vamos colocar então um badgezinho lá simples, não vai ser nada muito bonito, mas é só pra gente exemplificar aqui. Então, eu vou colocar after, tá? A pseudoclasse after. E aí dentro da pseudoclasse after, eu vou falar então que o content dela, ao invés da gente passar vazio, né? Eu posso passar o que aqui? Eu posso passar uma variável concatenando com uma string, tá? Então, por exemplo, eu posso falar assim, status seria a primeira string, né? E aí eu posso usar o operador aqui para concatenar. Eu vou falar que esse string vai chamar badge, por exemplo. Badge, tá? Sei lá. Acho que pode ser assim mesmo, tá? Essa variável aqui que a gente está criando, ela tem que entrar dentro do nosso mixin, tá? A gente vai ter que passar essa string. Então a gente vem aqui e adiciona o badge, beleza? E aqui eu posso falar assim que, sei lá, vamos colocar só um pouquinho de CSS aqui. Aqui tá position relative, eu tinha colocado antes de começar a aula, até esqueci de apagar porque eu estava testando o exemplo para não dar errado aqui, né? Mas enfim, então coloca aí o position relative em relação à aula passada, acho que é a única coisa que tem aqui que não estava ainda na aula passada, tá? E aí, se isso aqui tá relative, a gente vai posicionar o nosso pseudoclasse aqui, o after, absoluto. Então position absolute, não é isso, absolute. Beleza, e aí eu vou querer que ele fique 16 pixels do topo. E no right também 16 pixels. Eu vou colocar um background color nele. Eu vou colocar de preto mesmo, eu não vou passar nenhuma variável aqui nem nada, só para simplificar, tá? Então vai ser black. E o color vai ser white. Eu vou colocar um padding aqui também. De, sei lá, 6 pixels em cima e embaixo. E tá bom, vai, só 6. Vamos colocar um border radius também. De 3 pixels. Beleza. Eu vou colocar 10 na direita e na esquerda, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Legal. Agora, deu erro aqui, ó, na hora que compilou. Por que que deu erro? Porque a gente está recebendo uma nova variável aqui, o badge, mas a gente não está passando nenhum valor para ela. E a gente pode fazer o que a gente já aprendeu? A gente pode passar um valor default, tá? Que aí o erro vai embora. Então aqui no badge eu vou falar que ele vale uma string que vai concatenar aqui, ó, tá? Até aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 2 pontos e um espaço, porque senão vai ficar tudo colado uma coisa na outra, tá? Então eu coloquei 2 pontos e um espaço aqui e o que está escrito aqui. E aí eu vou falar, sei lá, a gente pode colocar qualquer coisa, na verdade, qualquer string, tá? Então eu poderia colocar, por exemplo, que está, sei lá, ok, sei lá, status, ok, tá? E aí vai depender, lógico, das coisas que a gente fizer mais avançadas no nosso CSS. Se a gente criasse uma classe aqui de... no card positivo o status vem ok, no card negativo vem para revisar, tá? Então é mais ou menos isso que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Mas só para eu te mostrar, eu tô passando o valor default aqui primeiro, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá visualizar agora, né, o que aconteceu. E olha só, status ok, nos 2 cards. Massa? Então basicamente o que a gente fez aqui foi usar operadores, né? Muito simples, o de soma, né? Para concatenar. E aí você pode começar a usar lógicas mais complexas para verificar coisas e tal. E aí, dependendo do resultado, você faz isso ou aquilo, tá? A gente vai ver if, else daqui a pouco, numa aula pra frente. Então, por enquanto, eu não vou te mostrar essas coisas mais complexas. Vamos ficar aqui no básico mesmo. Mas, basicamente, isso são as expressions. Então, nada de muito novo, nada de muito difícil, beleza? Tá, agora é o seguinte, eu vou tirar aqui esse valor padrão que eu coloquei, tá? E aqui nas nossas classes, card positivo e card negativo, eu vou passar o valor do badge. Então, coloco uma vírgula, tá? E aí nesse aqui, que é o positivo, eu vou falar bom demais. E no que é o negativo, eu vou falar deu ruim, tá? Salvei. E se eu voltar aqui agora, no verdinho, bom demais,
no negativo, deu ruim. Massa? Então, basicamente é assim que a gente começa a usar o SAS, né? E quanto mais a gente vai avançando nas coisas que ele permite pra gente, mais programático vai ficando o nosso CSS, que ajuda a gente a fazer estilos condicionais, digamos assim. Isso que nem é uma condicional muito complexa, né? É só a classe que define a condição e o estilo, beleza? Tá, e aí então, o que acontece? A gente vai entrar agora em funções, tá? Só que como essa aula já foi um pouquinho extensa para falar sobre expressions, eu vou deixar funções para a próxima aula, beleza? Então é isso, te vejo na próxima aula.